pessoal, tudo bem com vocês? E a gente está aí para mais uma aula do primeiro ano de Biologia. O nosso assunto hoje é sobre a matriz energética brasileira. Vamos embora para essa aula? Quais são os objetivos propostos para essa aula, então, hoje? Entender quais são as principais matrizes energéticas brasileiras, e entender o que são as fontes de energia renovável e não renovável, não renovável, e compreender a relação entre as matrizes energéticas brasileiras e as exigências das metas de redução de emissão dos gases poluidores. Vamos lá para a nossa aula, então? Então, olha só, as matrizes energéticas brasileiras, se a gente observar esse gráfico aqui, né, a gente tem aqui a maior quantidade, o maior pedacinho aqui seria do petróleo e os derivados, cerca de 34,3%. Depois, a nossa segunda opção é o que vem da cana-de-açúcar, 18%. Então, a questão da produção do etanol, tá certo? Olhando depois a outra fonte de energia nossa, qual é? É hidráulica, 12,4%. Muito pertinho da hidráulica, olha, a gente tem aqui vem da queima do gás natural, tá certo? E depois a gente tem aqui, ó, tudo picadinho. Então, a gente tem a lenha e o carvão vegetal, 8,8%, outras renováveis, 7%, da queima do carvão mineral, 5,3%, nuclear apenas 1,4% e outras que não são renováveis, nem 1% dada, 0,6%. Esses dados, então, de onde vem a nossa energia é de 2018, ok? Lembrando que a gente está até equilibrado comparando a outros países, porque a gente tem a nossa energia vinda de fonte renovável, 46,2%, e não renovável, 53,8%. Então, quase que a gente está ali meio a meio, utilizando fonte de energia renovável e de fonte não renovável. Então, vamos lembrar o que são fontes de energia renováveis, né? Então, as fontes de energia renováveis é aquelas que são consideradas inesgotáveis porque a sua quantidade se renovam constantemente. Então, quer dizer, você usa e dá tempo do ambiente repor para a gente poder usar novamente. Tá? É importante porque elas vão emitir menos gases estufas do que as fontes fósseis, aquela que vem da queima do combustível fóssil, né? Então, aqui como exemplo, a gente tem a energia que provém da hidrelétrica, lembra que a gente viu a aula passada da pressão, né, que faz mover a turbina da pressão da água, a energia eólica e a energia solar. Quais são as nossas fontes não renováveis? Então, o que são isso? Que significa que elas são finitas e esgotáveis, ou seja, que ela tem fim, ela vai acabar. Então, a gente vai consumindo, 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 vai chegar a hora que ela vai ter um fim. Por isso, a necessidade de ter uma outra para substituição, né? Então, por que ela é não renovável? Porque a substituição na natureza, ela é muito lenta, porque ela vai resultar de um processo de milhões de anos sobre condições específicas de temperatura e de pressão para que possa acontecer. São as fontes conhecidas de energia convencional e são responsáveis por grande parte da liberação do gás estufa. Por quê? Porque vem da queima do petróleo, tá certo? O que a gente pode fazer para contribuir para a redução da poluição, principalmente dessas fontes de energia que vêm da queima do petróleo? Então, foi feito um acordo chamado Acordo de Paris. Esse acordo aí juntou vários países, mais de 100 países, e esses países eles tinham que diminuir a emissão dos gases efeitos estufa. E que até dezembro de 2015, esse acordo foi feito várias negociações para que ele pudesse acontecer. Na verdade, ele entrou em vigor aí em novembro, dia 4 de novembro de 2016, com o principal objetivo do combate à emissão do gás carbônico, substituindo, né, utilizando fontes de energia renovável. E o que esse acordo aí propunha, né? Então, olha só, que em até 2015, as emissões dos gases de efeito estufa, elas tinham que cair para 37%. Reduzir até 2030 também as emissões do gás estufa para 43%. Aumentar a participação da bioenergia sustentável
para 18% até o ano de 2030. Então, a gente está caminhando ainda, né? E alcançar a participação estimada de 45% das energias renováveis na composição da sua matriz energética até 2030. Aí, se a gente pegar o início da aula, lembra que a gente usa 48% de fonte de energia renovável. Então, nisso o Brasil já está avançado, né? Quais são as adequações das matrizes energéticas? Então, o que o Brasil, como que ele está se adequando às metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, né? Nós já usamos os biocombustíveis, mas ainda a gente tem uma baixa infraestrutura, tá? A gente tem eficiência energética? Tem, então lembra lá da hidrelétrica, da cana-de-açúcar, né? Mas ainda a gente tem muito desperdício de energia, tá certo? Temos acessibilidade? Sim, temos, mas ainda a gente tem que pensar que existem muitas famílias que não possuem rede elétrica nas casas, né? Então, ainda são as adequações que têm que ser feitas de acordo com o Acordo de Paris. Ficou até bonitinho. Então, o que será que é essa eletrodependência aí, né? O próprio nome já está contando, né? Eletrodependência. Vamos olhar as figurinhas. Do que a gente depende tanto da energia elétrica que a gente acaba viciando que não consegue ficar sem isso, né? Então, quantas coisas que a gente depende da energia? Principalmente agora nessa época de pandemia, vamos pensar assim, os aparelhos eletrônicos, o celular, a gente super precisa, a hora que acaba a bateria, está lá na tomada, eu preciso para trabalhar, você precisa para estudar, né? É o que a situação exigiu da gente nesse momento. Mas também a gente tem que pensar o que eu posso fazer para diminuir esse consumo excessivo e colaborar para diminuir o gasto de energia. Então, os aparelhos não ficarem ligados totalmente na tomada, que fica com aquela luzinha de stand-by acesa, né? Então, isso a gente faz, evita um pouco o consumo da energia, tá certo? Diminuir o banho, eu sei que nesse frio é gostoso tomar um banho quando o chuveiro é bem quentinho, que o banheiro fica lá todo fumaciado, a gente fica lá gostosinho, mas consome muito mais energia, gasta muito mais energia, porque o chuveiro, quando tá no quente, puxa muito mais a potência, né? Então, são pequenas coisinhas que se cada um fizer na sua casa, a gente já pode contribuir para diminuir essa eletrodependência, porque ficar sem eu sei que a gente não consegue, mas a gente pode dar uma maneirada aí, tá bom? Até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Um beijo da prof.